O importante é que o professor tenha, na verdade, um pouco de conhecimento sobre como fazer esses trabalhos, né? Como estudar a história africana, atrelada à história da escravidão negra no Brasil, por exemplo, que o professor entenda um pouco qual é o sentido de estudar a história local, que não é uma história que deve ser estudada com um contexto isolado do restante. Então, ou seja, essas questões trazem para o aluno o sentido de que uma história ela não acontece por si só, ela está interligada com vários outros contextos. Isso é muito importante ter bastante claro. E a gente percebe que alguns professores confundem, não conseguem perceber qual é o sentido da história local na vida dos alunos. Uma outra coisa muito importante é o processo de estudo em história. O aluno só aprende a valorizar e a conscientizar da sua participação social, que é um ponto bastante importante e muito nítido na formação do professor de história, se antes de valorizar e conscientizar, ele entende o sentido de estudar a história. Os meus argumentos eles ficam muito mais fundamentados num processo de conscientização ou valorização da história, da memória ou do patrimônio histórico no Brasil, se antes os alunos perceberam historicamente como se estuda esse assunto. Isso é algo bastante interessante. Um bom projeto na área de história é um projeto que o professor tem um objetivo muito claro e percorre toda uma sequência didática bastante intencional e seguro daquilo que está fazendo, né? O produto final de um projeto, ele precisa cumprir com o objetivo inicial. Então é interessante que o professor tenha um recorte histórico bastante definido, que não seja muito amplo, que ele tenha exatamente quais são as estratégias e as ações que ele quer cumprir ao longo da sequência didática. Um bom projeto em história é aquele também que dialoga com os tempos, então o professor sabe que para ensinar o passado ele precisa fazer interlocuções com a história presente. Isso dá um sentido para que o aluno entenda o que é estudar história. Além do mais, uma situação muito importante e pertinente na elaboração de um projeto em história é que os alunos entendam não só o significado de estudar, mas também que se reconheçam enquanto sujeitos dessa história. O aluno que consegue perceber no seu passado ou no passado do seu país que ele faz parte desse contexto, ele com certeza passa a ter mais interesse por esse estudo.